Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. Hoje nós vamos falar das redes sociais, da importância de você se comunicar através dos seus posts, por exemplo. Como as pessoas estão vendo você, principalmente ligados ao trabalho. Você que quer se promover lá no seu trabalho, você que está buscando uma nova colocação no mercado de trabalho, hoje nós vamos falar para vocês que as empresas estão buscando cada vez mais informações no currículo extraoficial. Isso, claro, baseado nos seus posts nas redes sociais. Como será que você está se vendendo nas redes sociais? Vamos dar dicas importantes e fundamentais do que não pode ser feito, assim também como acertar na colocação das suas opiniões e também de como você se mostra para os internautas. Será que você tendo um perfil privado é a solução para postar aquilo que você bem quiser, a hora que quiser e como desejar? Hoje você vai esclarecer melhor sobre esses assuntos e também dicas preciosas de como se portar nas redes sociais. Também hoje no nosso programa Mega Profissionais, que você acompanha aqui com exclusividade através do nosso podcast, vamos entender e também vamos conhecer as principais lições da filosofia samurai e como ela pode nos auxiliar nos momentos atuais, pelos quais estamos passando de pandemia, momentos tensos, difíceis de se lidar, e também os nossos medos e pânicos interiores. Hoje eu vou conversar com o samurai, que vai nos dar as 7 lições dos samurais para enfrentar os medos da pandemia. Hoje o nosso podcast está imperdível, claro, feito especialmente para você. O podcast do programa Mega Profissionais começa agora. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de redes sociais. Vamos falar de presença digital. Como as pessoas estão lendo as suas postagens. Ou melhor, como as pessoas estão lendo você através das suas postagens nas redes sociais. Exatamente. As pessoas não veem só as suas postagens, elas não olham somente aquela foto que está ali, elas observam por trás daquela foto. E principalmente se você estiver querendo se empregar ou mesmo buscando um novo emprego ou talvez querendo ser promovido na sua empresa onde você trabalha.
Isso mesmo. As pessoas agora, inclusive os RHs, estão sim analisando as redes sociais dos seus colaboradores. Isso não é novidade, isso já tem um tempo. Só que nós nos esquecemos disso. E muitas vezes nós publicamos algo que possa nos comprometer. Como nós vamos dosar essas publicações? E será que se você tiver um perfil privado nas redes sociais, você está livre? Somente as pessoas que estão ali estão vendo você, então são, entre aspas, pessoas confiáveis. Não vai vazar nenhuma informação que você postar ali? Será? Nós vamos conversar agora com o nosso convidado no programa Mega Profissionais. Ele é especialista em cargos de alta gestão, Urânio Bonoldi, ou Bonoldi, eu acho isso. É isso, Urânio, seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Esse sobrenome seu é de descendência italiana, é isso? Não? É descendência italiana, sim. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, Tancredo Simão. Espero que a gente tenha um bate-papo bem aproveitável para os telespectadores. Só para nós esclarecermos, você é especialista em cargos de alta gestão, não é isso? Ou seja, são cargos mais de chefia nas empresas, é isso que você tem essa especialidade? Isso, a gente pode dizer que são cargos, né, de média gestão para cima, né, e eu acabei, obviamente, pelos cargos que eu vim ocupando aí ao longo da carreira executiva, acabei me especializando, obviamente, nessas questões comportamentais de cargos de alta gestão. Nós vamos justamente falar sobre o público de uma forma geral, ok? Principalmente os usuários, internautas, né? Não é novidade para ninguém que as empresas, ao analisarem o currículo, elas também analisam o currículo extraoficial postado ali, ou currículo digital, enfim, o nome que elas desejarem utilizar. Mas, na verdade, isso significa que as pessoas que fazem análises dos currículos, elas querem saber como estão as redes sociais dos candidatos. Isso também é verdade em cargos de alta gestão? É totalmente verdade. A gente não pode esquecer, né, que um dos fatores no passado, vamos esquecer um pouquinho que hoje existe as redes sociais. Vamos tentar fazer essa digressão e esquecer que elas existem. Antes do afloramento das redes sociais, como que nós fazíamos essa pesquisa? A gente tinha várias fontes de informação, uma delas era um currículo, mas qual que era a outra forte fonte de informação? As referências que a gente buscava com quem esse profissional havia trabalhado, com quem esse profissional se relaciona, com quem ele já havia se relacionado e por aí vai. E você, né, tinha uma visão holística, né, comportamental daquele candidato, que são questões extremamente importantes da gente avaliar, né? Porque essas questões elas estão muito ligadas a valores, né? E hoje numa contratação na alta gestão, a questão de valores, né, do profissional, ela é muito valorizada, né? Então, o que acontece? Hoje, as redes sociais é outro grande e poderoso instrumento para a gente trazer uma maior informação sobre aquele candidato, né? E a rede social não deixa de ser uma grande vitrine desse candidato e até de quem está empregado também. Ou seja, ali é uma vitrine exata, é um retrato exato do que aquele profissional é, principalmente fora do ambiente de trabalho, né? Sim, é porque na verdade o indivíduo é um todo, né? Ele não tem como estar ali um momento que ele está trabalhando, um momento que ele não está trabalhando. Então não tem como dividir uma coisa da outra. O indivíduo é um só, né? Ele pode até tentar mascarar alguma situação durante o trabalho, mas isso facilmente é desmascarado ou mesmo interpretado por aquele a quem ele está subordinado, que, claro, que tem uma visão das entrelinhas ali daquele comportamento daquele candidato, né? Ou mesmo daquele colaborador já fixo ali. Agora vamos dar exemplos práticos para as pessoas se posicionarem. Exemplo,
eu tenho um perfil que ele é privado no Instagram, ou seja, só vai entrar ali quem autorizar. Né? E quem já está dentro é quem eu conheço, ou quem relativamente eu acho que conheço. Então eu estou num ambiente confortável, estou num ambiente confiável. Ali eu posso falar mal do meu chefe, falar mal dos meus colegas de trabalho, falar que eu não estou satisfeito. Ali eu já posso, inclusive, pedir aumento de trabalho, porque eu estou só entre amigos, não é isso? Então não vai ter problemas. É lei do engano, né? Achar que esse tipo de informação ele não pode ir para outras pessoas que não de um ambiente controlado. Né? Hoje um print de tela pode ser feito com total facilidade e isso pode permear aí uma série de redes, né, de informação, né? Uma série de mídias. Então assim, todo e qualquer usuário, no fundo, ele tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essas informações que vão para as redes sociais são informações que nós temos que ter clara noção de que elas se tornarão públicas, né? E informações públicas, elas têm que passar por uma certa curadoria nossa, curadoria própria, curadoria que tem a ver com os nossos valores, né? Porque por ali, por essa rede social e pelas informações que nós vamos transmitir, ali, obviamente, vai estar passando a nossa reputação, aquilo que nós somos de fato, aquilo que nós somos de verdade. E muitas vezes, né, e aí esses são os grandes cuidados que nós temos que tomar, né? Nós temos valores e nós temos um grau de moral e prática de ética muito aceitável, muito bom perante a sociedade. Mas, às vezes a gente pega, por exemplo, um tipo de informação e já pega e transmite. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Tem muita fake news, então a gente tem que separar, a gente tem que entender as informações que a gente está repassando, a gente tem que entender até que grau o que nós estamos falando não está sendo passado com certo grau de agressividade, com certo grau de animosidade. Porque não é isso que a gente faz quando a gente está num ambiente social. E, de novo, essas informações elas são públicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer esse tipo de agressividade, esse falar mal, mensagens pessimistas. São todos fatores que normalmente você vai eventualmente criando, né, um cenário, criando uma imagem que no fundo ela não é sua, né? Aquilo que está sendo criado ali eventualmente não é justo. Então a gente tem que ter essa curadoria própria de tomar cuidado com essas informações que vão ser transmitidas. Eu quero pegar um gancho com essa fala sua, inclusive quando você falou que às vezes as pessoas passam uma imagem que não são elas, né? Gente, aquilo que eu sempre falo para vocês, inclusive até nas palestras e nas lives que nós fazemos lá no meu perfil pessoal, eu sempre aviso para as pessoas, muito cuidado com os reposts, muito cuidado ao você pegar uma postagem que você achou bonita, né? Você achou uma filosofia de vida bonita num perfil, aí você vai lá e posta no seu, né? Na publicação, principalmente no feed, que fica ali por mais tempo, né? Ali é uma exposição aberta. E o que acontece? Quando nós entendemos, quando nós começamos a olhar o feed da pessoa, ela tem a postagem, às vezes, de uma visão, outra postagem de outra postagem de outra, ou seja, significa que ela não é nada daquilo, ou então ela está completamente perdida. Ou seja, cada situação da vida dela ali está passando por um determinado momento. Há uma inconstância ali. Tem essa leitura também que pode ser realizada, né, Urânio? Sem dúvida nenhuma. Você vê, né, uma falta, né, de constância na assertividade dessas informações também não traduz numa personalidade daquele profissional, né? Porque a pessoa está buscando, ela fala assim, olha, qual é a desse profissional, né? Qual é a personalidade dele? O que eu posso traduzir daqui do que ele está postando? Aí tem uma constelação de assuntos, de informação ali sendo jogadas e tal, e que aquilo não traduz quem é aquela pessoa, né? Então, assim, qual é a personalidade dele, né? Ele não tem personalidade? Então, assim,
Exatamente. Então veja como já se criou uma imagem. Poxa, provavelmente esse profissional aqui tem uma ausência de personalidade. Então vê como é subliminar, inclusive, né, esse tipo de comunicação. Então, de novo, né, o quanto nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos postando. Sejam fotografias, sejam mensagens, né? E obviamente, tem aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve, né? E por que deve e por que não deve? Olha, tudo aquilo que for agressivo, eu costumo traduzir dessa forma, né? Muito bom senso. Ninguém gosta de ser agredido, não é público. Então, todo tipo e qualquer tipo de mensagem agressiva deve ser terminantemente evitada, porque aquilo, em primeiro lugar, pode ofender esse ou aquele, tudo que é muito agressivo, mensagens agressivas, aquilo que eu estava falando um pouquinho, mensagens pessimistas. Aí você fala, poxa, mas se a gente tem um cenário que não é do mais favorável, eu não posso relatar esse cenário? Pode relatar esse cenário, claro, mas de uma forma proativa, né? Como que nós eventualmente podemos sair dele? De que forma nós podemos contribuir para que a gente tenha um cenário melhor? Ou seja, buscar mensagens que sejam construtivas, que sejam agradáveis, que tenham um cunho otimista, né? E não mensagens que tenham esse cunho de desagravo, pessimista, agressivo. Isso deve ser evitado nas redes sociais. Isso a gente pode até fazer, né? Mas obviamente num ambiente restrito, de uma discussão mais profunda, mas não em rede social, né? Isso não agrega nada a ninguém. Pelo contrário, quando você transmite mensagens proativas, isso faz com que as pessoas elas caminhem no mesmo sentido, né? Urânio, nós temos muito mais para conversar e tá bom o papo, mas eu vou pedir que você permaneça com a gente aqui um pouquinho. Eu vou para o intervalo e volto em breve, pode ser? Claro. E você não sai daí, a gente volta já já. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, nós estamos hoje falando sobre comportamento nas redes sociais. Como isso pode favorecer ou prejudicar você, principalmente a imagem que você está levando para o público. E principalmente, se deseja melhorar a sua posição dentro da sua carreira profissional ou mesmo conseguir um emprego. Hoje nós estamos conversando com o Urânio Bonoldi, que é especialista em cargos de alta gestão. Não é isso, Urânio? Nós precisamos realmente nos ater para esses detalhes importantíssimos.
Nós não podemos, às vezes, confundir, inclusive eu falo isso muito, né, aqui no programa, nós não podemos confundir redes sociais com confessionário, né? Ou mesmo quando você está irritado, né, está nervoso, ao invés de você ir desabafar com alguém, com um amigo, conversar antes, o desabafo está sendo nas redes sociais. A pessoa vai, liga a câmera e grava um vídeo, fala, vou postar agora, vou postar esse negócio agora. E aí já posta aquela conversa que nem amadureceu, não conversou, não debateu com um amigo mais próximo, né? Às vezes deixar fluir aquele primeiro impacto com uma pessoa mais próxima, depois você grava um vídeo de indignação, se for o caso, né? O que acontece é muito disso também, Urânia, as pessoas não saberem aonde estão, né? E principalmente eu já ouvi também muitos casos que, olha, eu já alertei inclusive pessoas que fizeram o curso comigo sobre ruídos na comunicação, pessoas que postaram um stories de indignação. Naquele momento estava com raiva, filmaram alguma coisa, alguma situação e postaram, né? Aí eu fui e liguei pro ex-aluno, né? E falei, olha, não tá legal, você viu? Você não acha que você poderia não ter falado essa situação nesse momento? Ele virou para mim e falou assim, não, pessoal, não preocupa não, isso é stories, fica só 24 horas no ar. E aí, Urânio? E aí não fica, né? É o que nós estávamos falando, quer dizer, se alguém gravar, se alguém printar aquilo, se alguém gravar e passar para frente, deixou de ser 24 horas. E é uma situação, no mínimo, né? No mínimo a gente pode traduzir assim como uma situação deselegante, né? Você vê que isso é algo que pode realmente, de fato, comprometer quando uma pessoa ela pode estar buscando, né, um trabalho, porque veja que isso demonstrou o quê? Subliminarmente falando, um certo desequilíbrio. Esse teu exemplo, ele demonstrou claramente isso, né? Um desequilíbrio daquele profissional em, de repente, ele estar nervoso, ele não teve a resiliência necessária e suficiente para refletir sobre aquilo, se acalmar e depois procurar uma saída para aquilo, né? Um escape para aquilo e eventualmente uma solução, né? Hoje o que as empresas elas desejam é resiliência e solução, né? É o olhar para frente, né? Então, veja só, né? Como a imagem ela acaba se refletindo, né? Nesse tipo de comunicação. Então, precisa tomar muito cuidado. E não tem como também a pessoa fugir, né, dessa interpretação, porque está ali, né, já está público ali, então a gente já faz essa análise rápida, né? Muitas vezes as pessoas, inclusive que vão trabalhar diretamente comigo, né, elas me mandam o currículo, antes do currículo eu peço, me dá o seu perfil nas redes sociais, deixa eu tornar seu amigo lá, eu quero seguir você lá. Perfeito, é isso mesmo. E aí eu vou segui-los, né? E aí eu vou vendo algumas postagens, né? Igual, por exemplo, incongruências gigantes, né? A pessoa pregando, né, a questão da moral, dos bons costumes, né? E um discurso fabuloso. Eu realmente fiquei bastante comovido, né? Só um detalhe me chamou a atenção, né? No caso, era um candidato, né? Ele estava gravando de sunga, né? Praticamente de sunga. Isso para falar de sunga aqui na televisão, né? Porque estava sem camisa, sem nada, e gravando esse texto, assim, muito bonito. A gente viu, né? Ali que é um texto que ele estava declamando sobre moral, bons costumes e tal. Não querendo aqui pregar essa questão, né, de roupa e tal. Mas nós temos sim que tomar muito cuidado com o local onde nós gravamos, com a imagem que está ali de fundo, com a roupa sim que você está ali se portando, né? Para ver se aquele conteúdo que você está entregando está compatível com a composição do cenário que você está fazendo. É uma coisa tão simples, tão óbvia, né? E as pessoas não se preocupam com isso, né? As pessoas não se preocupam com isso. Outra vez também eu me deparei com um influenciador tirando foto com um carro muito bonito por trás, né? E a seguinte mensagem embaixo: eu fico muito feliz em ter em ter bens, né? Mas é claro que isso para mim não significa nada e tudo, né? E eu fico muito feliz por ter adquirido mais um bem, né? E atrás estava a locadora de carro, né? O carro estava no pátio de uma locadora de carro, né? Então a gente, ele não se preocupou em pelo menos tirar essa imagem dali, né? Cortasse ali, né?
essa questão do locador, mas eu acho que ele ficou tão empolgado com o carro e ter tirado aquela foto que ele esqueceu de tirar a questão da locação de carro por trás. Então são exemplos tão simples, né? Mas é que serve de base, né, para as pessoas pensarem, né, Urânio? Sim, exatamente. Você vê as incongruências, né, que existem nessas comunicações que precisa ser tomado cuidado. Sabe que essa questão, né, de ter gravado de sunga, por exemplo, eu também já recebi perguntas assim, mas puxa, é muito ruim se eu posto, se eu eventualmente estiver de biquíni, meu Deus do céu. Veja como é importante, né, a gente mostrar quem a gente realmente é. Então, não tem problema nenhum, né, nas mídias sociais, eventualmente você postar, que isso inclusive é importante, a gente está conhecendo a pessoa, postar momentos de lazer, momentos que você está de férias, sempre, essa palavra a gente nunca deve esquecer nas mídias sociais, bom senso, né? Sempre com muito bom senso. Então, de repente, você está tirando férias numa praia e eventualmente você está de biquíni, fez uma selfie ou tirou uma foto com amigos, com amigas, problema nenhum. Você está num ambiente, né, que pede que você esteja eventualmente de biquíni, com uma sunga, isso não tem problema nenhum. Olha, poxa, ele gosta de praia, ele foi na praia, olha, ele gosta de fazer rapel, olha que interessante. Isso é assunto, não tem problema nenhum, mas o contexto, né, tem que estar absolutamente alinhado à mensagem que você está transmitindo, né? Isso é um fato, né, que as pessoas têm que se atentarem por isso, né? Outro fato também, para nós considerarmos de forma rápida, só para alinhar para as pessoas também, quero saber a sua opinião a respeito, a quantidade de postagens, né, que a pessoa faz. Aquele perfil, por exemplo, tem muitas das vezes o candidato que é pego de surpresa, né? Quando o RH pede para ele o perfil nas redes sociais, ele já se antecipa. Olha, tem muito tempo que eu não entro lá, mas muito tempo mesmo. E isso já aconteceu comigo, tá? Com um candidato, inclusive, que queria estagiar comigo. E ele queria estagiar, sabe em qual área? Em marketing digital. Né? E como ele vai trabalhar na área de marketing digital, se tinha muito tempo que ele não entrava nas redes sociais dele, né? Se ele não se posicionava nas redes sociais, ou seja, ele não tinha presença digital. Outro detalhe também importante que eu quero dividir com você, Urânio, e com vocês todos também que estão nos acompanhando, se você posta o tempo todo, a todo momento, né? Aí a gente vai observar por quê? Mas eu postei à tarde, à noite, de madrugada, ninguém vai saber, eu não estou mencionando lá, tinha uma luz legal e tudo. Olha lá embaixo na descrição, você vai ver que tem há 5 horas atrás, há 10 horas atrás, há 15 horas atrás. Então, automaticamente, a gente já vai fazer aquela análise ali, né? Qual o momento que foi que você tirou foto. E se a gente perceber, por exemplo, foram 15 postagens num dia só, aí nós vamos perguntar, não tinha nada mais interessante para fazer durante o dia, a não ser as postagens nas redes sociais? Que eu costumo colocar uma outra palavra do lado do bom senso que eu já mencionei, que é equilíbrio com bom senso. Então é isso que eu acho que são as questões que as pessoas elas têm que começar a colocar, incutir nas suas mentes quando estão falando e pensando em mídias sociais. Equilíbrio e bom senso. Essa parte do equilíbrio tem tudo a ver com essa questão que você está trazendo, que a pessoa ela tem que equilibrar assuntos. Então, por exemplo, a pessoa é uma profissional. Então, assim, as mensagens que ela está transmitindo ali tem que ter um cunho maior, né, da parte profissional e alguma coisa de lazer, sim. Alguma coisa que ela faz fora, guardando certo equilíbrio, né? E, obviamente, equilíbrio desse número de postagens. Muito mais do que quantidade, é o conteúdo, é a qualidade do que você está postando, né? E também, né, aproveitando assim esse gancho, eu vejo que também às vezes é bastante interessante quando você eventualmente admira algum profissional, admira, né, um esportista que não deixa de ser profissional, seja de que área for, né, e você eventualmente posta algum feito,
É interessante você postar aquele feito, tecer algum comentário, algo que traga um conteúdo relevante para aquela mensagem que você está querendo transmitir. Então, muito mais importante que você ficar postando, repostando, colocando fotos, etc. É o conteúdo, é a mensagem que está por trás daquela imagem, né? Ou comunicação ali que você está desejando fazer. Você falou tudo. Não é quantidade. Falou tudo. Nós tínhamos muito mais para conversar a respeito. Nós gostaríamos de voltar a esse assunto em outra oportunidade. Queria deixar esse convite aberto aqui com você, para a gente estudar outros casos desses e contribuir também com os internautas, né, de uma forma positiva, porque nós queremos que todos tenham o máximo sucesso possível. Ok, Urani? Sem dúvida. Quero te agradecer por essa participação aqui, já deixar o convite em aberto, para você voltar o mais rápido possível. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Precisamos continuar esse bate-papo aqui, tá bom? Tá ok? E atenção, gente, também não vai usar as redes sociais para postar o seu currículo não, hein? Nada de currículo no feed. Não é por aí não, tá ok? Bom, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora nós vamos entender um pouco mais da filosofia samurai. E o melhor, o que a filosofia samurai pode nos oferecer para nos ajudar a dominar o medo, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Todos nós já conhecemos ou temos o contato com os fatos e principalmente os ensinamentos da cultura oriental. Mas a filosofia samurai, aliás, quando eu já falo isso, todo mundo já fica com medo, né? Mas filosofia samurai é guerra, é batalha, é briga. Será que é isso mesmo? O nosso convidado de hoje, o Wagner Tilly, consultor de executivos e estudioso da cultura oriental, vai nos explicar melhor sobre essa filosofia samurai. Eu acho, inclusive, que ele é samurai. Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. A primeira pergunta já é essa, né? Você é samurai? Bom, em primeiro lugar, gratidão e uma honra poder falar com vocês. E no decorrer da trajetória da entrevista, vocês vão ver a importância dessa palavra honra para mim, né? Bom, eu sou um estudioso, um apaixonado, um entusiasta, um eterno discípulo da arte do samurai. É uma arte tão milenar que praticamente construiu a cultura e a alma desse povo japonês de hoje, que é um exemplo de cidadania, de equilíbrio, de ordem, de progresso. E hoje eu procuro aplicar isso em primeiro lugar à minha vida e na sequência oferecer isso como aprendizado para as pessoas trazerem um pouco dessa cultura para os dias de hoje.
Eu sou um samurai, a palavra samurai significa aquele que serve. Então, como servidor de qualidade de vida, de aprendizado, eu quero me considerar um samurai. Né? Nós estamos acompanhando. A prática marcial. Nós estamos vendo aí algumas imagens suas com a espada, né? Inclusive, eu estou vendo aqui também que você tem uma espada atrás, aí onde você está conversando conosco, né? Você pratica as artes marciais, mas você não é um samurai, não é isso? Mesmo porque eu acho que não existe mais samurais, existe? A classe samuraica foi desinstituída na era Meiji, né? Ali, 1900, primeira década de 1900, onde a estrutura aristocrática do Japão tirou das regras e das normas do Japão a vida samurai. E ela então se tornou de fato uma filosofia. Então hoje nós, vamos dizer assim, não tem um samurai porque ele era uma prática ligada ao governo militar, ao imperador, né? E hoje temos ela como arte, como filosofia, como estilo de vida, né? Como princípio do código de honra e do caráter humano. Como que é essa filosofia? Ela se baseia em quê? Vamos lá, vamos pegar lá atrás, né? Na história do Japão, os samurais eram os grandes guerreiros, era o exército, né? Que lutava por um feudo, por um território que tinha um senhor feudal, e aqueles samurais serviam aquele senhor juntamente com aquela aldeia que ali ele estava. E durante milhares de anos o Japão guerreou muito entre eles, né? Por ser exatamente um país composto de ilhas, né? Esse arquipélago japonês, o que aconteceu? Eles não lutavam tanto com outros países, depois lutou com a China, com a Coreia, mas primordialmente eles amavam a guerra porque aquilo levava eles a uma arte exímia da prática marcial. Aconteceu que em 1600, numa grande batalha chamada Batalha de Sekigahara, houve a instituição do shogunato Tokugawa, e ele institucionalizou 250 anos de paz. Esse samurai que tinha uma destreza, uma busca pela perfeição, do combate ao extremo e da honra pela vida e pela morte, ele não tinha mais a guerra para colocar em prática toda a sua destreza. O que ele fez então? Ele começou a se dedicar ao universo da arte, da filosofia, da meditação, da... Nossa, mas espera aí, é um antagônico, né? Que você sai de uma guerra, né? Você sai de uma luta e você vai para uma parte de filosofia. Como é que a cabeça das pessoas se adaptaram a isso, né? Isso que você está falando é muito importante, porque é isso que torna o samurai um guerreiro lendário único no mundo. Porque, de repente, ele mergulha, vamos dizer, no outro lado do cérebro, no lado da subjetividade, da filosofia, da medicina. E ele começa, então, a construir mais 250 anos de um conteúdo pautado na honra, nos seus princípios, no seu código chamado Bushido, que é o caminho do guerreiro, de uma servidão ao extremo para esse país. E é interessante que observa uma coisa: quando o Japão ele perde a Segunda Guerra e ele é devastado, as únicas 2 bombas atômicas caiu naquele território, Hiroshima e Nagasaki. Um país feito de montanhas, 80% é montanha. Do tamanho do Mato Grosso, com 126 milhões de habitantes. Como que um país desse, devastado, se torna em 15 anos a terceira economia do mundo? Porque ele vai buscar, nos ensinamentos dos teus ancestrais, uma busca constante de prosperidade e desenvolvimento, onde a disciplina, a concentração, trabalhar por uma causa maior, se torna então o legado desse povo. Disciplina, concentração e trabalhar por uma causa maior, ou seja, benefício do outro, né? Nos momentos que nós estamos passando agora, essas dificuldades da pandemia e isolamento social, nós somos realmente levados a diversos pânicos e medos interiores. Cada um é cada um, cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. Embora todo o planeta esteja passando pela mesma pandemia. Essa questão do equilíbrio, do foco e de uma causa maior,
como ela é aplicada durante essa pandemia, na sua opinião? Então, o que a gente percebe é que o Japão, exatamente por esse histórico samurai, eles estão acostumados com calamidades, né? Então lá, a quantidade de terremoto, de furacões, de tsunami que assola o Japão, quase que nós nem recebemos aqui a quantidade de matérias jornalísticas a respeito disso, porque é uma coisa comum lá. É só quando acontece algo extraordinário que nós ficamos sabendo aqui, mas lá a terra treme todo dia. Desde criança, aquele pequeno cidadão, ele já é treinado a trabalhar pelo coletivo, a entender a organização e a ordem. Quando ele sabe cuidar de si, sabe cuidar do outro, ele influencia o coletivo. Nós ainda somos muito aprendizes nisso. Então, o que ocorre? É meio que fica cada um por si. A permanência da pandemia está nos dando a oportunidade de aprender a respeito da coletividade. Que o meu isolamento social, quando eu me privo da minha liberdade, dos meus prazeres, da minha vontade de fazer o que eu quero, porque eu sou fundamental no combate da disseminação do vírus, em prol da minha família, dos mais velhos, da coletividade, da minha sociedade, eu comecei a entender o valor da honra, o valor de ser um dos elementos de uma sociedade, nos aproximando desse conceito do que é ser um samurai. Então, isso é um ponto fundamental do nosso aprendizado hoje. E, aliás, eu faço uma consideração aqui, uma coisa que eu já falei aqui no programa, e eu faço questão de repetir. É muito importante nós preocuparmos e entendermos o momento que nós estamos passando agora. Essa questão da vacinação, eu já falei isso aqui, inclusive, no programa. A questão da vacinação. Muitos países, né, que têm condições financeiras, que se planejaram para isso, né, adquiriram várias doses de vacina, inclusive 3 a 4 vezes mais do que a sua própria população. É um direito deles, né? Isso é muito importante. O Brasil está passando por esse momento todo difícil, todo mundo sabe essa dificuldade com vacinas, não só o Brasil, mas como outros países também, que não se planejaram antecipadamente e não fizeram essa reserva antecipadamente por diversos outros motivos que não vêm ao caso. Só que o que acontece? O Brasil, vamos tratar do Brasil como uma realidade mais próxima. O Brasil está passando por várias transformações do vírus, várias mutações, e se tornou realmente um problema mundial, né? Porque nós estamos passando por essa pandemia dessa forma, né? Não seria o momento dos países pensarem em cederem aquilo que está em excesso com eles? Não é dar de presente não, porque a gente sabe que custou dinheiro, né? Mas negociar isso de uma forma financeira viável para que países como o Brasil, né, pudessem imunizar a sua população, ou seja, pensar no coletivo. Será que não seria o momento? Né? Nós precisamos refletir melhor sobre isso, e é justamente isso que você está falando, né? Wagner, aqui para a gente, que é uma das filosofias, é uma dos itens dessa filosofia oriental que nós conhecemos pouco. Eu falo pouco por quê? Porque realmente tem muito mais dentro da filosofia oriental que nós, leigos, não temos acesso. Só temos acesso quando você chega, por exemplo, numa entrevista como essa e você nos dá alguns dados importantes como esse que você está nos transmitindo agora. Uma coisa que me chama muita atenção na cultura oriental é o quê? A concentração no hoje, né? Hoje, o dia é hoje. Nós temos que viver o hoje. Uma coisa que nós estamos aprendendo também com a pandemia, né? E o pensar no outro e preocupar-se com o outro. Isso é um outro dado também que me chama muita atenção na cultura oriental. Eu sei que você também trabalha com executivos, né? Passando essa cultura para esses executivos também. Você não sente dificuldade na absorção desses próprios executivos com relação ao conteúdo que você tem para oferecer? Assim, esse grande choque de cultura, né? Que quando eu trago esses elementos de um pensamento samurai, de um pensamento oriental, para executivos que estão mergulhados numa ansiedade, numa angústia constante de sucesso, de sobrevivência, né? Quando você começa a trazer essa forma de pensar, onde ela é muito mais profunda a respeito da sua missão, da sua função, da construção de um propósito, para que ele possa um dia edificar um legado,
é interessante que quando você amplia a percepção e a perspectiva desse executivo, ele se acalma. Tem um ditado samurai que diz assim: o verdadeiro samurai medita diante da tempestade. E quando ele se envolve com uma calamidade, ele não se envolve apenas pela calma, mas com coragem e satisfação. O que acontece? Quando você entende que os seus desafios, que a tua batalha é o que constrói a tua honra, o que acontece a partir de então? A maneira como você enxerga os obstáculos da vida te traz alegria, porque você encontra que a sua verdadeira missão na vida é a sua evolução, o seu desenvolvimento. Eu costumo dizer que nós não estamos na vida para ser felizes. Nós estamos na vida, como a própria biologia ensina, nós estamos aqui para evoluir e se desenvolver. Aqueles que acolhem e respeitam essa lei do universo, essas pessoas têm mais oportunidade de ser felizes. E nós estamos aqui para viver todas as experiências humanas. E isso o samurai nos ensina. Eles contemplam a florada da cerejeira, mas também a queda de cada uma de suas pétalas. E ali tem o aprendizado, tanto na sua florada, quanto no seu outono. Todas as estações têm o seu ensinamento. O assunto realmente é muito importante nesses momentos. Só que eu vou precisar fazer um pequeno intervalo. Eu vou pedir para você permanecer com a gente, Wagner, para nós continuarmos a conversar sobre essa doutrina tão sábia e essa cultura realmente milenar. Pode ser? Ok, aguardo. Nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta hoje falando sobre a filosofia samurai. Contamos com a participação do Wagner Thiele, ele que é consultor de executivos e estudioso da cultura oriental. E até parece ser uma incongruência com um povo que trabalha muito, né? A carga horária é muito... Para nós aqui, nós achamos puxado porque a gente está acostumado com 8 horas, né? Mas chegam a trabalhar 12, 14, né? 16 horas. Trabalham muito, né? Produzem muito. E claro que colhem também os frutos do seu trabalho. E tem esse outro lado do pensamento do equilíbrio, da calma, mesmo diante de situações adversas, né? Tem até um exemplo muito interessante que eu ouvi e repasso e divido com as pessoas, é que quando, numa universidade, por exemplo, quando um experimento dá errado e eles perdem ali milhões, né? Ao invés deles se indignarem, se revoltarem, ficarem tristes, chateados, eles comemoram, porque agora eles já sabem uma forma que não dá certo, né?
Então acho que por aí a gente já começa a entender um pouco mais sobre essa filosofia oriental, né? E também desmistificar a figura do samurai que a gente vê nos filmes, né? De guerra, tudo, né? Enfim, de batalhas, né? Sangrentas às vezes, né? Que você passa aqui pra gente, né? Uma coisa importante, observe uma coisa, você falou da carga horária, né? Desse povo japonês extremamente concentrado e focado. Observe uma coisa, é considerado então um dos povos mais produtivos. A qualidade de entrega durante a hora trabalhada e a quantidade de horas trabalhadas, e nós temos um contexto que o trabalho gera estresse. Então, como um povo que trabalha muito, focado e concentrado, com um capitalismo bem intenso, tem a maior longevidade do planeta? Como que essas pessoas, nós temos lá o maior número de pessoas centenárias, produtivas, neurologicamente e corporalmente, contribuindo para a comunidade onde ele está envolvido e desfrutando da sua vida. Então você acha que não é só alimentação? Observe uma coisa, o lugar que tem a maior quantidade dessas pessoas centenárias produtivas é na ilha de Okinawa. E sempre que essas pessoas iam lá, os cientistas descobriam o que era, e perguntavam, começavam a entrevistar, eles falavam assim, é Ikigai. Foram mergulhar no significado dessa palavra, e a palavra Ikigai significa razão para ser, é o significado da sua existência. Ou seja, trazendo para uma palavra tão atual aqui para nós, é o propósito. Eles perceberam que pessoas com propósito, que têm propósito inclusive para viver e para morrer sem medo da morte, mas confiando verdadeiramente na vida, são pessoas que aumentam o seu número de células brancas e têm mais imunidade. Ou seja, quando você vive uma carga horária de trabalho, um propósito, isso dá significado na sua vida, aumenta a sua concentração. O aumento da sua concentração e de quando você se sente útil para uma causa maior, pode fortalecer a sua imunidade. Olha, tá aí o remédio. O remédio contra o quê? Contra esse grande problema que nós temos, que é a renovação das nossas células. A cada 7 anos, nós trocamos os 10 trilhões de células do nosso corpo. Essa renovação celular depende do nosso, vou usar um jargão aqui, o nosso estado de espírito. Ou seja, o nosso humor. O nosso humor é que vai definir se uma atividade me estressa ou não. A qualidade do humor é fundamental para a nossa saúde e para o nosso resultado e para o nosso sucesso. Então, hoje, um empresário de sucesso, ele tem que ter qualidade de vida. Ele tem que promover qualidade de vida para os seus colaboradores. Porque, senão, ele aumenta o número de atestado, ele tem falta, essa pessoa trabalha 40% do seu potencial. Essa é a diferença. Quando a gente sobe o drive da potencialidade da nossa produtividade, é tão bom para nós quanto para o coletivo. E aí nós temos um longo caminho para percorrer, né? Principalmente nós aqui da civilização ocidental. Mas, claro que o assunto demandava mais tempo, mas infelizmente aqui é televisão e tudo passa muito rápido, né? Mas acreditamos que começamos a dar o início dessa caminhada, dessa transformação. E claro que também essa transformação depende de cada um de nós. Não é isso, Wagner? Cada um da forma que vê a vida, interpreta a vida. Mas acreditamos que agora nós temos ali pelo menos algum direcionamento, né? E ouvindo o que você acaba de transmitir, nós nos fortalecemos mais nessa mudança. E eu acredito na humanidade. Eu acredito sim na nossa transformação, na nossa melhoria. Precisamos melhorar, nós não temos outro caminho, né? Ou isso, ou então acabar com o planeta inteiro, o que ninguém quer, né? Nós queremos sim transformar e transformar para melhor. Eu quero te agradecer mais uma vez a tua presença aqui no programa, renovar um convite para que você possa vir outras vezes, para detalhar mais, porque eu sei que você tem muito conteúdo para oferecer, e é claro que, mediante a sua possibilidade. Você fala de São Paulo, não é isso? Eu falo aqui de Campinas, São Paulo. Campinas. Você é natural daí? Eu sou de Goiânia, nascido aí na terra, conterrâneo de vocês, e vim para cá em 2003
Olha aí. E criei o meu instituto aqui desde então, e aí venho nessa jornada, travessia para me desenvolver e desenvolver as pessoas. Olha, eu não nasci em Goiânia, eu sou mineiro de BH, mas eu tenho o título de cidadão goiano, então já me considero um goiano, principalmente por causa do tempo que eu já estou aqui. Mais uma vez, muito obrigado e bom saber que você está bem também aí em São Paulo. Se cuide, né? Claro, todos nós sempre renovamos as nossas felicitações no encerramento. Hoje nós desejamos para o outro saúde. É o que eu desejo para você, muita saúde. E aguardo o seu retorno aqui quando você puder, aqui no programa. Eu que agradeço, é uma honra para mim, porque a honra é a capacidade da gente cumprir as nossas virtudes e os nossos valores. E poder falar aqui para vocês a respeito de algo que toca o meu coração, me dá a oportunidade de tocar o coração de outras pessoas. Porque a saúde depende da consciência. Se a gente não desenvolver a consciência, a gente não desenvolve a saúde, né? E você falou uma palavra muito importante, que é acreditar na humanidade porque ela precisa melhorar. Esse é o princípio de Kaizen, a melhoria contínua, que é o que a Toyota trouxe para a sua própria indústria automobilística, que vem lá do samurai, que é fazer todo dia algo melhor do que eu fiz ontem, em tudo aquilo que eu faço. Fica essa dica. É bom a gente ficar ouvindo isso, é bom, nos inspira cada vez mais. Obrigado, um abraço, Wagner, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Mega Profissionais. É uma honra ter vocês assistindo o nosso programa, nos acompanhando há tanto tempo, e claro que dependemos muito das suas sugestões de pauta. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.